Jair Bolsonaro está mais perto de receber uma ordem de prisão. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal rejeitou os recursos do ex-presidente e de outros 6 condenados no núcleo crucial da trama golpista. Os pedidos de embargo foram classificados pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, como mero inconformismo. E o voto dele foi acompanhado pelos outros 3 ministros da primeira turma. Vamos a alguns pontos dessa decisão, que reafirma a condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Vamos começar então o jornal encaixando os fatos sobre a rejeição dos recursos. Trazemos agora para vocês 3 pontos do voto do relator, que contam muita coisa do que ele pensou sobre esses recursos. Moraes disse que foi amplamente comprovado que os atos do 8 de janeiro consistiram em mais uma etapa da organização criminosa visando a restrição do exercício dos poderes constitucionais e a tentativa violenta de deposição de governo e que a autoria de Bolsonaro na liderança foi demonstrada. O ministro também reforçou que o ex-presidente teve conhecimento de um plano criminoso que previa o monitoramento e a neutralização de autoridades públicas brasileiras e do então candidato eleito à presidência. Outro ponto, em relação ao tamanho das penas. Moraes disse que existem circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis ao réu e que a pena base de cada uma delas foi aplicada no cálculo da condenação do ex-presidente. Bom, o que resta agora à defesa, ou melhor, as defesas de Bolsonaro e de outros condenados? Resta ainda alguma saída, algum recurso que possa mudar de alguma forma o que se tem até aqui, a condenação e em breve o cumprimento dessa pena? É a pergunta que eu farei agora a Júlia Lindner, direto de Brasília. Alguma saída, Júlia? Boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite a todos que nos acompanham. A saída, por hora, é ganhar um pouco mais de tempo, mas ainda assim com algumas limitações, porque com a conclusão da análise desses recursos apresentados pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 6 réus, que vai acontecer até o dia 14 de novembro, quando termina esse julgamento virtual, o Supremo Tribunal Federal vai publicar a ata desse novo julgamento, também o acórdão do que ficou decidido, e a partir daí vai ser aberto um prazo para que as defesas possam fazer um novo recurso. Mas esse prazo tem uma limitação de 5 dias e pode acontecer de 2 formas diferentes. Um caminho é as defesas tentarem novamente apresentar um novo embargo de declaração, que foi justamente esse recurso apresentado inicialmente e que traz questionamentos tanto sobre a pena e também sobre os argumentos apresentados pelos magistrados. Mas existe um outro caminho possível, inclusive com a apuração também dos repórteres Márcio Falcão e Fernanda Vivas, que deve ser o caminho mais provável adotado pelas defesas, que seriam os embargos infringentes. Nesse caso, pode ser um pouco mais difícil desse recurso ser aceito, apesar de os 2 terem uma certa dificuldade, mas no caso dos infringentes tem uma questão de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, porque já é um entendimento no Supremo Tribunal Federal de que esse tipo de embargo infringente, ele teria que ter tido uma decisão no julgamento inicial de pelo menos 2 votos a favor da absolvição dos réus, o que nesse caso não aconteceu. Vale lembrar que o julgamento desse caso da trama golpista envolvendo o Núcleo 1 em setembro desse ano, ele teve um voto na primeira turma favorável aos réus, que foi do ministro Luiz Fux, que inclusive agora pediu para deixar a primeira turma, então ele não analisa os recursos, mas foram 4 votos contra os réus, defendendo essa condenação. Então, por isso, a avaliação é de que os embargos infringentes não devem ser aceitos e, inclusive, eles já devem ser desconsiderados de cara pelo ministro Alexandre de Moraes, ou mesmo se ele quiser levar isso para o pleno da primeira turma do Supremo Tribunal Federal analisar. Então, os próximos passos, na verdade, são alguns dias, que devem ser colocados aí para análise desses outros recursos que podem ser colocados, e somente a partir disso é que a pena, de fato, pode ser cumprida. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro já está em prisão domiciliar, mas de forma preventiva, porque ele foi acusado de estar interferindo e atrapalhando o processo. Mas só depois de se esgotarem todas as
possibilidades de recurso, é que vai haver, de fato, o cumprimento de pena. E essa decisão provavelmente vai ser capitaneada pelo ministro Alexandre de Moraes e pode ou não também ser envolvida para os outros ministros do Supremo. Aline. Muito obrigada, Júlia. Vamos aprofundar o nosso olhar aqui no J10, já projetando para vocês o que pode acontecer. Já tem uma expectativa de que o cumprimento da pena, considerando inclusive esse embargo infringente, que seria o último recurso legal das defesas, que a pena já poderia começar a ser cumprida em início de dezembro, respeitando esses prazos regimentais. Vamos entender esse cenário, esse horizonte até o fim de 2025. Para isso, o J10 recebe agora conversa ao vivo com o advogado André Perequemanes, que é professor de Direito Penal da PUC do Rio. Professor, que bom tê-lo aqui com a gente no fechamento desta semana, com esse desfecho importante envolvendo o julgamento do núcleo crucial da trama golpista. E eu queria, antes de falar do mérito, da decisão em si, da forma, porque esse julgamento dos embargos declaratórios, ele fica aberto até sexta-feira que vem, dia 14. Portanto, os 4 ministros da primeira turma teriam até sexta-feira para se manifestarem. E podem fazê-lo ainda, porque podem mudar o voto deles até lá, o que não está dentro das expectativas. O quanto essa votação tão rápida, acontecendo toda no mesmo dia, com os 4 ministros, o que isso indica em relação ao consenso em torno das condenações feitas há semanas atrás? Boa noite, Aline. Olha, na verdade, é importante esclarecer. Esses recursos de embargos de declaração são recursos que, na maioria absoluta das vezes, não muda a decisão recorrida. É um recurso que tem como objetivo apenas esclarecer alguns aspectos, mas não mudar a decisão. Então, normalmente, essas decisões são unânimes mesmo e rápidas. No caso aqui, me parece que, evidentemente, os ministros do Supremo entendem que esse recurso é um recurso meramente protelatório, porque eles sabem que não há nada a ser modificado, não há muito o que ser feito, e, portanto, estão dando, me parece, uma certa celeridade a isso. Mas, quanto ao conteúdo, a negativa do recurso, ela eu diria eu, uma praxe, é padrão. Bom, se a gente viu hoje um reforço de posição da primeira turma de que isso é protelatório, apenas protelatório, estou falando aqui do recurso, obviamente, há uma tendência de que esses embargos infringentes, a defesa já disse que pretende entrar com esse último derradeiro recurso. Há, de fato, a possibilidade do relator Alexandre de Moraes nem aceitar esse recurso e já decidir pela execução da pena? E a gente falaria aí de uma execução da pena que pode acontecer, portanto, nessa virada do mês de novembro para dezembro. Professor, é possível desenhar esse cenário? Sim. Sim, não há dúvidas. O recurso de embargos infringentes, é importante deixar claro, ele é um recurso previsto no Código de Processo Penal que, em regra, é cabível quando a decisão não for unânime contra a defesa. Só que o Supremo Tribunal Federal tem, com base no regimento interno deles, um entendimento um pouco diferente. Então, eles só admitem embargos infringentes quando houver 2 votos pela absolvição, o que não foi o caso aqui. Então, o recurso de embargos infringentes, que as defesas eventualmente venham interpor, é um recurso que eles próprios sabem que não é cabível. E se não é cabível, ele é protelatório. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já é pacífica no sentido de que, quando o recurso for meramente protelatório, o tribunal pode mandar executar imediatamente a decisão. E tem precedentes para isso, professor? Muita gente fazendo paralelos com o próprio mensalão. Que paralelos a gente tem em relação a isso? Tem precedentes, tem precedentes. O Supremo Tribunal Federal tem várias decisões, não apenas o Supremo, mas aqui estamos falando naturalmente do Supremo. O Supremo tem várias decisões no sentido de que, quando a parte interpõe um recurso que ela sabe que não é cabível, ou ainda que tem claramente um objetivo de procrastinar, de empurrar com a barriga, como diriam no popular, de evitar que aquela decisão seja efetivamente cumprida, o Supremo Tribunal Federal tem várias decisões admitindo que não se conheça, não se aceite o recurso e já se execute imediatamente a pena. Existem vários precedentes, e é o que eu imagino que vai acontecer. Em se confirmando isso, professor, rapidamente para a gente fechar, uma pergunta que todo mundo está se fazendo. Quando o Bolsonaro deve começar a cumprir essa prisão, que inicialmente, ainda que haja uma possibilidade no horizonte de uma prisão domiciliar,
já até se analisa que isso pode acabar acontecendo, quem acompanha a política e os sentimentos da própria Suprema Corte confirmam que é uma tendência, mas que ele cumpriria inicialmente em regime fechado. Pelo menos os primeiros dias. Como é que o senhor também entende que deva se desenrolar essa prisão do ex-presidente da República até o fim do ano? Olha, veja só, Aline, eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro, caso venha a ser preso, e imagino que vá ser, só deva ir para uma prisão domiciliar se houver documentação médica comprovando que ele tem um risco grave à saúde dele que não possa ser tratado no ambiente carcerário. A prisão domiciliar é uma prisão humanitária. É importante a gente deixar claro isso. E ela tem hipóteses específicas. Não é porque o sujeito tem alguma patologia ou tem algum desconforto ou pode ter um risco, como dizem, né, os políticos ligados ao ex-presidente, um risco de um piripaque, que se justificaria uma prisão domiciliar. É muito importante a gente ter isso em mente. Agora, se os laudos médicos evidenciarem que ele tem uma patologia que coloca a vida dele em risco e que o Estado não pode tratá-lo no ambiente carcerário, aí ele deve naturalmente ir para a prisão domiciliar. Agora, essa decisão tem que ser técnica e jurídica, não política, o que não me parece que vai ser o caso. Imagino que, uma vez transitando em julgado, em novembro ainda, ele vá ser encaminhado ou para a Papuda ou para a Polícia Federal, e a defesa naturalmente vai pedir para que ele vá para a prisão domiciliar. Se o Supremo Tribunal Federal vai acolher ou não, se a documentação médica vai confirmar isso ou não, a gente não tem como saber. Já há informações de consultas que estariam sendo feitas a presídios como o da Papuda sobre as condições de atendimento, de pronto atendimento, na necessidade a partir do quadro de saúde do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora sim, para fechar, professor, o que o senhor fala, aí me vem novos questionamentos. Jair Bolsonaro já está cumprindo uma pena domiciliar, né, medidas cautelares que o levam à prisão domiciliar em função de um outro processo na Suprema Corte que envolve o filho dele, inclusive. Mas isso poderia contar de alguma forma, já como cumprimento de pena, tempo de reclusão já sendo cumprido, ou não tem nada a ver? Não, vamos lá. O tempo de prisão provisória é descontado do tempo de pena a ser cumprida. Agora, se a prisão provisória que ele está cumprindo se refere a outra investigação, isso é discutível, porque ele pode, eventualmente, não ser processado. Em princípio, o que o Código diz é, se você é investigado e processado por um fato e for preso preventivamente ou estiver em prisão domiciliar, caso você venha a ser condenado por este fato, você vai ter o desconto da pena. Agora, se ele for processado por obstrução de justiça ou por alguma coisa nesse sentido no outro processo, certamente isso vai ser descontado da pena dele. Agora, é discutível se pode ser descontado desta pena agora. De todo modo, ele está há muito pouco tempo, a pena é muito alta e a relevância concreta disso me parece muito pequena. Professor André Perequimanes, muito obrigada. É sempre muito bom ouvi-lo. Uma ótima noite, um excelente fim de semana para o senhor. Eu que agradeço, Aline.